Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Resumo da Semana. Hoje temos 5 assuntos para tratar, sendo 4, infelizmente, notícias não tão boas para o nosso setor, para o nosso mercado. Então eu vou começar com a notícia boa. Roda a vinheta. Bom, nos últimos dias se intensificou o aumento da reabertura do comércio em todo o Brasil. A gente pegou aqui algumas capitais para mostrar que realmente as atividades estão voltando à normalidade. Então, em São Paulo, essa semana, o comércio de rua e as atividades imobiliárias puderam abrir na quarta-feira e na quinta-feira os shoppings. Todas as cidades que eu falar aqui, é claro que vale para todas a questão das restrições de quantidade de pessoas, de seguir as recomendações de saúde, de ter álcool em gel, de entrar uma pessoa por vez, então não preciso ficar repetindo que praticamente todas as capitais adotaram essas medidas. Então eu falei de São Paulo, imobiliárias abriram na quarta-feira e shoppings na quinta-feira. No Rio de Janeiro, as imobiliárias abertas desde o dia 2 de junho e os shoppings desde quinta-feira também, depois de várias idas e vindas entre desacordos da prefeitura com o governo do estado, o governo estadual dizendo que podia reabrir, a prefeitura seguindo o cronograma inicial. Então, finalmente o prefeito Crivella permitiu que os shoppings reabrissem na quinta-feira. Em Goiânia, as imobiliárias já estão abertas desde o dia 1º e os shoppings lá ainda permanecem fechados, sem uma data estimada para retorno. Em BH e Curitiba, onde a situação está um pouco mais controlada, já retomaram as atividades desde o começo do mês, tanto imobiliárias quanto os shoppings. E em Porto Alegre, onde também o coronavírus foi controlado de uma forma mais eficiente, estão abertos desde o dia 22 de maio. E em Manaus, a previsão é de que as imobiliárias possam abrir a partir do dia 15 de junho. O segundo assunto do resumo da semana são as projeções econômicas do Banco Central, do mercado financeiro, dos analistas ouvidos pelo Banco Central, para o ano de 2020. Bom, pela 17ª vez consecutiva, piorou a projeção do PIB do Brasil, agora para 6,48% de queda em relação a 2019. A reabertura do comércio não tem sido suficiente para melhorar essas projeções, principalmente porque a produção industrial registrou um dos piores meses da história em abril e a previsão não é otimista para maio nem para os próximos meses. Eu vou falar desse resultado de abril mais para frente aqui no resumo da semana, um outro tópico. Na última edição, nós trouxemos aqui a previsão da FGV para o PIB da construção civil, que é de uma queda de 11% em relação a 2019. Antes da pandemia, a estimativa de crescimento para o PIB do país era alta de 2,3% e para o PIB da construção era uma alta de 3%. A estimativa da inflação caiu para 1,53%, está abaixo da variação mínima do que é a meta do Banco Central para a inflação. A meta é 4%, então uma variação de 1,5% para mais ou para menos, no mínimo a inflação teria que ser de 2,5%, mas vai ser 1 ponto percentual abaixo disso. Maio foi o segundo mês de deflação no país. Abril e maio apresentaram deflação. O bom do IPCA estar baixo é para quem tem financiamento atrelado à inflação. Quem tem, por exemplo, financiamento imobiliário na Caixa, que foi a pioneira nesse tipo de modalidade, atrelado ao IPCA, vai pagar parcelas menores por esse empréstimo. A Selic deve fechar o ano em 2,25% ao ano, hoje ela está em 3%, já é o menor patamar da história da série iniciada em 1999. E semana que vem, nos dias 16 e 17 de junho, deixa eu ver se é isso, hoje é 11, 12, 13, 14, E semana que vem, nos dias 16 e 17 de junho, o Copom, Conselho de Política Monetária do Banco Central, se reúne para decidir se vai ou não reduzir novamente a Selic. A expectativa é que haja um novo corte, apesar do Banco Central americano não ter reduzido as taxas de juros na última reunião, que foi realizada esta semana. As taxas lá já estão zeradas, entre 0% e 0,25%. Aqui ainda tem um pouco mais de margem para reduzir e estimular a economia. Terceiro assunto do resumo da semana, o Ministério da Economia divulgou números do seguro-desemprego em maio. A divulgação foi feita na terça-feira desta semana. Foram um pouco mais de 960 mil solicitações de seguro-desemprego, que é a maior quantidade da série histórica medida desde 2000. A alta foi de 53% na comparação com maio de 2019 e de 28% na comparação com abril.
Considerando o período de janeiro a maio, o aumento foi menor em relação a 2019, foi de 12,4%. E esses números só não são piores ou maiores devido à medida provisória 936, nós já falamos dela lá em abril, quando ela foi editada e publicada pelo governo federal, que permitiu a flexibilização dos acordos trabalhistas entre empregados e empregadores para redução de jornada de salário ou para redução ou para suspensão do contrato de trabalho. Até o final de maio foram 9,2 milhões de acordos nessas modalidades, ou seja, mais de 9 milhões de pessoas que provavelmente também teriam sido demitidas. No recorte por setores, assim como em abril, novamente a construção civil foi o segundo setor que menos demitiu, só ficou atrás da agropecuária. O setor de serviços liderou as demissões, respondendo por 42% do total no mês de maio. Vamos para o quarto assunto do nosso resumo da semana. Os investimentos caíram em todos os setores no mês de abril. Os dados foram divulgados nesta semana pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é uma fundação do Ministério da Economia, uma fundação vinculada ao Ministério da Economia. No total, de acordo com o IPEA, os investimentos caíram 27,5% em relação a março, devido ao novo coronavírus, assim como todas as notícias que temos trazido aqui têm relação com o novo coronavírus. Foi o maior tombo mensal da série histórica iniciada em 1996. Em relação a abril de 2019, a queda foi de 32,8% nos investimentos na economia. Em março, esses investimentos já haviam recuado 11% em relação a fevereiro. Entre abril e março, na construção civil, a queda foi de 19,6%. Infelizmente, a expectativa não é das melhores para os próximos meses. E para fechar o resumo da semana, como eu mencionei lá no nosso segundo tópico, o mês de abril foi muito ruim para a indústria. E por que é importante eu comentar isso no resumo da semana? A construção civil está totalmente ligada ao mercado imobiliário e faz parte das atividades industriais. O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria e divulgado também esta semana. E o relatório é bem amplo, então eu resumi aqui alguns tópicos que mostram que a situação realmente é ruim. No mês de abril, houve queda de 23,2% no faturamento real da indústria, o que é o menor nível da série histórica, que foi iniciada em 2003. Queda de 19,4% nas horas trabalhadas na produção, é o menor nível também da série histórica. Queda de 2,3% no emprego industrial, é a maior queda mensal da série, e a terceira queda consecutiva, chegando ao menor nível de emprego industrial desde 2004. Queda de 9,5% da massa salarial, é o menor nível pago aos trabalhadores industriais, na média de todas as atividades industriais, desde abril de 2006, e a maior queda mensal da série histórica. E finalmente, queda de 6,6% na utilização da capacidade instalada. Em abril, a UCI, a utilização da capacidade instalada, fechou em 69,6%, ou seja, pouco mais de 30% da capacidade industrial está ociosa. Recados finais antes de encerrar o vídeo. Inscreva-se no canal e clica no sininho de notificação para receber aviso de novos vídeos. Siga a Smarts no Spotify, Smarts Brasil, e nas outras redes sociais, @SmartsBR. Cadastre-se na newsletter semanal enviada nas noites de domingo, um resumo de todos os conteúdos que produzimos e divulgamos ao longo da semana. E finalmente conheça e assine o Smarts Play, o Netflix do mercado imobiliário, plataforma exclusiva de vídeos da Smarts, tá bom? Agradeço por mais uma vez dar a sua audiência para o resumo da semana e a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço.